Bom dia, mais uma vez trazendo um tema aqui para esse canal de uma forma bem espontânea, bem amadora até, mas sem edição, abordando um tema que eu possa partilhar com colegas ou clientes sobre uma determinada reflexão. Perdoem os erros, mas é com boa intenção. Hoje eu vou falar sobre crenças. O que seriam as crenças, né? Seria mais ou menos um conjunto de convicções de nossa cultura, de onde nascemos, do núcleo familiar, que nos estruturam, que dão um porto seguro para as nossas decisões ao longo da vida, sem questionar, né? E isso nos dão uma segurança, como eu falei, um porto seguro, né, para as nossas ações na nossa vida. E não fugindo dessas crenças, a gente sabe que vai chegar a um bom termo, porque na nossa história, no nosso corpo, no nosso DNA, os nossos pais, os nossos avós sobreviveram segundo essas crenças. Até que em nossas vidas passamos por uma crise. E a crise vem justamente mobilizar a evolução do ser, né? Por isso eu costumo dizer para amigos e até clientes, às vezes chegam chorando, eu falo, eu não tenho pena nenhuma desse seu choro, porque é um choro de evolução. É um momento de crise, é para reavaliar as suas crenças que te impedem de passar por isso, de solucionar, de encontrar uma solução, de olhar um caminho novo, né? Então, as crises são feitas para isso, para a gente reavaliar as nossas crenças em que fomos inseridos e que já não nos sustentam para novas decisões, para novos desafios, para novos tempos. Por isso, a gente evolui. E pensando sobre esse tema, eu me lembrei quando era criança, meu pai contar que quando ele era criança, na aldeia transmontana, ele e os meninos da aldeia foram nadar no rio. E era um rio razoavelmente grande, ninguém quase sabia nadar, não tinha essa instrução na época, imagina, década de 30, década de 40. E ele observou que todos os amigos atravessavam, iam até o meio do rio e de repente vinha um pânico de que não conseguiriam chegar à outra margem e voltavam, batendo as pernas, batendo o braço contra a correnteza. E meu pai pensou, se eu chego até o meio, o caminho de volta é só uma metade. Eu posso fazer o caminho seguinte, que é outra metade. E ele falou que ele entrou no rio e ele foi o primeiro a atravessar, porque quando ele chegou ao meio, ele falou, já cheguei à metade, só falta outra metade. E chegou a outra margem. E os outros amigos ficaram da outra margem, vencedor, ganhou a travessia, conquistou a travessia, né? Mais uma vez eu remeto ao exemplo do meu pai, através de ditados, de ações simples, que me faziam sempre buscar uma nova solução. Porque eu tinha isso do meu pai, né? Meu pai ele gostava de desafios e ele enfrentava. E como é isso? As nossas crenças, eu falei ainda há pouco que nos dão segurança, a gente deve sair, abandonar todas as crenças. Esse é o grande risco, né, de ficar num mar à deriva. Não se pode abandonar todas as crenças de uma vez, que a gente fica sem chão, né? A gente deve processar como a evolução, né? Em crises a gente toma algumas decisões, mantém algumas crenças enquanto elas nos ajudam, mas procuramos identificar o que pode ser mudado, o que tem que evoluir, o que está necessitando de uma transformação minha para que eu cresça. Hoje vim aqui falar sobre esse tema, justamente da Cova do Vapor. Aqui temos o Rio Tejo e ali ao fundo temos um forte, né, que é o Forte do Bugio, o Forte São Lourenço da Cabeça Seca. É justamente para falar que provavelmente todos os povos migrantes que atravessavam a Europa chegavam aqui ao mar
o mar era o limite, era a fronteira do mundo, né? Mas alguns foram nutrindo e trazendo pessoas, homens e mulheres, que confiavam que poderiam cruzar o mar, né? Talvez ali a Ilha do Bugio, o Farol, aquela região ali, tenha sido um pequeno passo. E depois começaram a ver que os barcos desapareciam, né? Quanto medo de que a Terra acabasse num abismo, né? Dos terraplanistas, né? O conhecimento, mas a prática veio trazer a coragem de enfrentar o desconhecido, né? E quando os que desapareceram começaram a voltar, percebeu-se que não havia um abismo ali no horizonte. Esse é o grande medo. Esse é o grande medo que muitos de nós têm, de não enfrentar porque vai morrer ou vai desaparecer. A nossa existência é finita. Talvez os mais corajosos sejam aqueles que sentiram que naquele momento já tinham conquistado tudo que era necessário, o que almejavam, e queriam algo mais. E se morresse, já tinha feito o máximo que eles tinham conseguido. Mas se não morresse, tinham dado um salto a mais, né? Sobre essa questão de crença, há algum tempo, recentemente no Netflix, eu assisti uma série curta de 3 episódios. Não me lembro o nome agora, mas é sobre uma menina judia criada numa cultura bem ortodoxa. Eu acho que era ortodoxa o título da série. E era justamente isso, ela criada naquelas comunidades bem tradicionais, em que a mulher raspa o cabelo, não pode expor o cabelo, tem que andar de peruca na rua. E ela vê que aquilo não pode continuar. A mãe dela, ela não conhecia muito bem a história, mas tinha se separado do pai, não seguindo a cultura, né? E as convicções da cultura em que nascera. E ela vai lutar por uma coisa que ela sente nela, que é a sua essência, que é cantar. E ela muito imatura, muito sofrida, depois de um casamento forçado por imposição familiar, ela resolve abandonar tudo e ir para Berlim e tentar estudar música. Esse é um belo episódio, uma bela série para a gente pensar sobre isso. As crenças que nos dão suporte, nos dão estrutura, nos dão alicerce, mas que em tempos a gente tem que permitir uma mudança para evoluir, para redirecionar nossa vida, com o objetivo de sermos mais felizes. Na visão sistêmica, é isso que numa constelação ocorre. É uma nova percepção de um pequeno ajuste que temos que fazer na nossa vida, de um pequeno ajuste que o nosso clã nos pede para olhar e para procurar soluções, porque senão a gente vai repetir toda a história de quem não olhou para isso, de quem não quis enfrentar as crenças. Então, o caminho de evolução é isso, é olhar para o que nos limita, com novos olhos, com novos estudos, com nova sabedoria, com outros apoios, e sermos felizes, tá bom? Um abraço.